mais do PVC, voltamos aqui para o último bloco de entrevista com o Ralf. Ralf, para resumir agora, já o segundo programa que a gente fala sobre Código de Defesa do Consumidor, com certeza todo mundo adorou. Se alguém tiver dúvida, manda um e-mail para a gente, manda um e-mail para o Ralf, manda o bomdiaempresário@gmail.com, manda o e-mail do Ralf, que está aparecendo aí para vocês agora também. Quais as principais dicas que você tem para dar para o empresariado de Friburgo e da região? Para concluir aí, Thiago, primeiro gostaria de agradecer aí a oportunidade, segundo gostaria à disposição para ajudar no que for preciso e para prestar também informações aí, para esclarecer as dúvidas. O negócio é o seguinte, eu fiz aqui até algumas anotações do que eu acho que seria o conceito, ou o que eu acho que seria os adjetivos que completam a palavra atendimento. Isso numa visão de empresário, entendeu? Sinônimos, seria o atendimento, deve ser assim, o mandamento, a oração, né? O indispensável numa atendimento, numa empresa que é a questão do atendimento. Nós temos que deixar inicialmente bem claro que existe aquela pessoa que de fato está prejudicada e vai gritar os seus direitos, e existe aquela pessoa que está agindo de má fé. Nós temos tratamentos, nós temos situações diferentes que vão gerar consequências e automaticamente precisam de tratamentos diferentes. O segredo, o grande trunfo de um empresário, eu acho que primeiro, como eu falei, atendimento. Eu costumo falar que o atendimento é o cartão de visita de uma empresa, né? Eu atualmente trabalho com uma empresa, é uma grande empresa na rua, e a gente está sempre batendo nessa tecla. O atendimento é o cartão de visita, é o rosto da empresa, né? É a primeira impressão. Eu acho que a partir disso tem como a gente inclusive utilizar isso muito para o empresário, aquele famoso ditado: a primeira impressão é a que fica, e a primeira impressão é o atendimento. Sempre. É o atendimento. E quando eu digo atendimento, eu acho que o atendimento ele tem que ser desde o atendente, de fato, até o gerente, o diretor. Entendeu? Eu não digo sócio, porque na maioria das vezes as grandes empresas, aqui em Friburgo a gente tem até muita facilidade para estar lidando com isso, porque geralmente os empresários residem aqui em Nova Friburgo mesmo, não tem como você de repente estar buscando alguma coisa com o próprio empresário, com o próprio dono da empresa, mas eu digo o seguinte, em toda aquela cadeia de hierarquia dentro de uma empresa ou dentro de um comércio, eu acho que tem que existir aquele atendimento perfeito, aquele atendimento atencioso, aquele atendimento humilde, buscando resolver o problema, mas principalmente buscando ouvir o problema. Ouvir o cliente. A gente tem como lição, cara, a gente ouve isso muito em todo lugar, até na igreja, para aqueles que seguem alguma religião, a gente sempre escuta aquele famoso ditado, aí já vem automaticamente a palavra escutar. Você nasceu com 2 ouvidos e uma boca, você tem que sempre ouvir mais do que falar. Ouvir mais do que falar. Você sempre tem que ouvir mais do que falar. Então, eu acho que muito caso de cliente com má fé. Isso também, a gente sempre observa, até porque, como eu ouvi até no comentário hoje numa conversa, né, a gente como advogado, a gente sempre está, por mais que a pessoa não seja advogada também, a gente ficar conversando com a pessoa que não é advogado, mas a gente automaticamente já ouve sempre aquele comentário de que hoje em dia o dano moral virou uma fábrica, né, virou uma indústria. Então a gente fala que é indústria do dano moral, né, fábrica do dano moral. Por quê? Porque de fato existem pessoas que estão se profissionalizando nesse tipo de coisa, entendeu? Então, a primeira coisa que eu falo com relação àqueles que procuram a empresa para estar reclamando é atendimento, né? Existe aí, como eu falei em outro programa, SED, SENAI, que fazem cursinhos, cursos mesmo, te dão inclusive certificados de atendimento. Vale a pena procurar. Não é nada absurdo, as inscrições geralmente são valores baixos. Quase simbólicos. Valores muito baixos, e como o SED e o SENAI são instituições formadas por empresários, e empresários bem sucedidos, empresários que de fato tiveram em seu empreendimento com muito sucesso, né, sempre com muito sucesso, e alcançaram aí seus objetivos, eu acho que é muito importante estar aprendendo com quem de fato teve sucesso nisso aí. Com relação à má fé, que a gente costuma falar que são as más intenções, eu também tenho algumas observações para fazer com relação a isso. Eu acho o seguinte, eu acho que, como eu já falei no outro programa, várias empresas já estão adotando isso, comércios,
né, tem que ter o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, nas mãos, né, para ou o atendente ou o próprio cliente estar lendo na hora de reclamar seus direitos, né, no caixa, na hora de pagar. Treinar o teu funcionário. Treinar o teu funcionário. Eu acho que o funcionário ele tem que ter um pouquinho também de argumentação jurídica. Tira um dia. Pega o seu funcionário, tira um dia. Não por ir num curso desse. Leva ele para fazer algum curso, alguma reciclagem, que é importante, vai te evitar problemas posteriores. Qual que é o caminho das pedras para ele poder se livrar de um cliente mal intencionado? Como eu te falei, Thiago, né, já falei inclusive sempre quando eu estou discutindo sobre esse assunto eu comento, primeiro é a solução pacífica, tentar de qualquer maneira resolver por fim ali mesmo dentro do comércio, dentro do empreendimento. Como a gente estava conversando, tem que ter paciência, a pessoa tem que ter, mesmo que se gaste um tempinho, se pare um pouco, entendeu? Logicamente vão ter outros funcionários que vão estar atendendo outros clientes, mas se esse estiver sendo a pedra no sapato, ou se ele estiver causando problemas na loja, atende, leva para uma outra área, né? Logicamente demonstrando que você quer resolver o problema, que você não quer intimidar, que você não quer brigar, que você quer resolver o problema. Paciente chama, senhor, por favor, você poderia estar resolvendo isso com a gente aqui agora? Vamos tentar colocar um ponto final nisso. Isso primeiro. Segundo, se não conseguir resolver o problema, aí infelizmente o cliente vai partir para o demanda judicial. Você deixa que ele procure os direitos dele, mas não dê por encerrado o problema, né? Porque você sabe que vai ter uma demanda judicial. Você tem que já começar a acumular provas e acumular coisas que demonstrem que você sempre, primeiro que se você estiver de fato reconhecendo o problema como sendo seu, responsabilidade sua, você deve sempre demonstrar que você reconheceu o problema, que o erro de fato era seu, mas que você procurou de forma exaustiva resolver. Isso você tem com testemunhas na loja, com testemunhas dos funcionários, que podem ser utilizados como testemunhas, ou se o juiz não quiser aceitar como testemunha, como informantes, eles podem trabalhar narrando o que aconteceu no dia. Acho que isso é muito importante. E, em último caso, existindo processo judicial, sempre lembrando, o judicial tem que ser o último caso, a última instância. Existindo problema do processo judicial, tem que acabar com o processo quanto antes. Por quê? Porque um processo judicial é um marketing negativo para a empresa. Enquanto nós temos um marketing positivo, que é você tratando o cliente bem, ele vai sair falando com os amigos, que os funcionários de tal loja são educados, são simpáticos, estão sempre à disposição para ajudar no que precisa. Quando você tem esse marketing boca a boca que é positivo, o processo judicial, além de ele ter a questão da divulgação, da publicação no diário oficial, o nome de tal loja está sendo muito acionado, isso é um problema seríssimo, é um marketing negativo. Então, primeiro você tem que tentar evitar o processo judicial. Caso não conseguir evitar, você tem que tentar eliminar, acabar. Para isso existe a audiência de conciliação. Na audiência de conciliação é uma oportunidade boa. Geralmente o cliente de marca, ele não quer conciliação. Mas aí é uma oportunidade excelente você mostrar para a juíza que você tentou na loja exaustivamente resolver o problema, então pode mostrar um pouco de acordo para ele, já que você vai, infelizmente, com um sentimento de que vai de fato ver muito o funcionário, ver muito o cliente, né? Ver pouco o empresário. Mas aí está a questão. Mesmo um cliente de má fé, é interessante tentar entrar no acordo. Entrar no acordo. Não tem jeito. Com certeza. Mas sempre lembrando de pedir na contestação, na peça de defesa, a litigante de má-fé, caso seja confirmado que ele está utilizando a justiça para estar requerendo direito que é indevido, que é incerto. Isso. Tem que pedir isso, entendeu? Isso está previsto, inclusive em lei específica. Isso é garantido àqueles que são demandados injustamente. Se ao final a juíza julgar improcedente a ação do consumidor que está agindo de má fé, ela automaticamente vai analisar também, vai analisar o seu pedido de má-fé. Se ela entender que de fato ficou confirmado que a pessoa entrou para utilizar indevidamente da justiça e para te prejudicar, ela pode reverter essa situação, te condenando a pessoa a te pagar uma multa, e serve também como dano moral, tendo visto o nome da empresa e ficar dentro de uma situação constrangedora, numa situação como o empresário tem uma saída. Com certeza, sempre tem. Olha, Rafa, obrigado pela sua atenção, pela sua participação aqui. Eu sei que é o segundo sábado consecutivo que você acaba destinando aqui no programa, mas com certeza todos os nossos espectadores ficaram muito satisfeitos com essa entrevista.
sei que com certeza ainda é um assunto extenso, a gente pode falar dias, meses sobre isso aqui. Vamos estar convidando aí. Meu e-mail está à disposição também, ralph@gigalink. Vai estar aparecendo para vocês aí. E o telefone 2292-920705. Eu estou hoje em dia trabalhando numa empresa, mas eu presto consultoria jurídica através de e-mail, telefone. Podemos marcar uma reunião também fora do expediente para estar conversando sobre determinado assunto. Com certeza. Olha, eu recomendo, precisando de qualquer serviço, pode procurar ele aqui. Muito obrigado pela atenção. Aguarda aí que é mais um minutinho que eu já volto. Bom, amigos da TVC, terminamos aqui o segundo programa com o Ralph. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil. Qualquer dúvida, qualquer sugestão ou informação que vocês tenham ainda como dúvida, por favor, envie o e-mail que está aqui embaixo, bomdiaempresario@gmail.com.br. Agradeço ao carinho de vocês e a todos os e-mails que eu tenho recebido. Muito obrigado, um bom dia e bons negócios.